Queridos, a paz do Senhor Jesus a você, meu amigo, a paz do Senhor a você, minha amiga, meus irmãos em Cristo, graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor ele nos concede de estar aqui meditando um pouco na sua palavra e o tema do assunto de hoje, não é? Que Deus ele propôs no meu coração, estaremos falando a respeito do que é pecado, não é? É um assunto que muitos não gostam de comentar, né? Outros até fogem, mas nós estaremos comentando aqui com a graça e a misericórdia do nosso Deus, não é? Estaremos aprendendo aqui com a palavra de Deus nesta noite, não é? E antes de começar a falar a respeito deste assunto, eu gostaria de ler aqui três versículos, não é? No livro de Romanos, capítulo de número 6, a epígrafe diz assim: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. O versículo primeiro diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O versículo 3 diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Amém? Graças a Deus por estes versículos, não é? Que nós lemos. E o assunto de hoje, não é? Tem tudo a ver com esses versículos que nós lemos aqui. O escritor aos Romanos, ele inicia este versículo aqui, dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante, não é? O versículo de número 2 vai dizer: de modo nenhum, não é? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele, não é? Então, cada um de nós que nascemos de novo como uma nova criatura em Cristo Jesus, não podemos mais andar em pecado, né? Andar errando. E o que é, na verdade, pecado, não é? Esta palavra aqui, pecado, ela vem do termo hebraico, que quer dizer ata, não é? E também do grego, que quer dizer amarteno, não é? E estas duas palavras, tanto ata no hebraico como amarteno no grego, essas palavras aqui, elas querem dizer errar o alvo, não é? Ou seja, errar, andar errante, não é? É mirar naquilo que desejaria acertar e errar, não é? Errar o alvo. A Bíblia, ela também aqui dá alguns significados a esta palavra pecado. A Bíblia, ela diz que o pecado é transgressão, é impiedade, é injustiça, é desobediência e também iniquidade e etc. E nós podemos ver que este pecado aqui, ele teve origem não no ser humano em si, como dizem aí algumas teorias tentando definir a origem do pecado, não é? Tentam aí definir, dizer que o pecado veio aí, o homem, ele foi ali, o pecado ele se originou, melhor dizendo, no homem, não é? Mas essas teorias, esses tipos aí de ensinamentos, eles não tiveram sucesso, porque dizem que o homem é quem criou o pecado, mas porém, cada um de nós que conhecemos a palavra de Deus, não é? Sabemos que Deus ele criou o homem a sua imagem e a sua semelhança, como diz no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo do Gênesis, no versículo de número 27, Gênesis 1 e 27, a palavra de Deus ela já derruba esta teoria de que o pecado ele se originou no homem, quando diz assim a palavra de Deus. Versículo 27 do capítulo 1 do Gênesis diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, não é? E sendo o homem imagem e semelhança de Deus, jamais aqui Deus ele criaria o homem, jamais a sua criação aqui teria dado origem ao pecado. Por quê? Quando Deus ele cria o homem, Deus ele criou o homem à sua imagem
e a sua semelhança. Criou a semelhança de um Deus puro, de um Deus santíssimo, como diz lá em 1 Pedro, no capítulo 1, e o versículo de número 16. A palavra de Deus, ela vai revelar que Deus, ele é um Deus puro, é um Deus santíssimo, não é? E Pedro, no primeiro capítulo de Pedro, no versículo de número 16, Pedro 1:16, diz assim a palavra de Deus: portanto está escrito, sede santos porque eu sou santo, não é? Então nosso Deus, ele é um Deus santo, é um Deus que não há pecado nele, jamais, não é? O pecado, ela se originaria daquilo que foi criado imagem e semelhança de Deus, não é? Mas Jesus Cristo, ele, todavia, que ele nos revelou, não é? Como está escrito lá em João, no capítulo 8 e o versículo 44, Jesus, ele revela ali que Lúcifer, ele é o pai da mentira, e foi nele que se originou ali o pecado, né? Tornando-se ali, portanto, Satanás, que quer dizer adversário, quando ele era ali um querubim ungido, não é verdade? E agora ele se rebela contra Deus ali, e aquele pecado de rebelião ali contra Deus, ele agora tornou-se Satanás, que quer dizer adversário. Adversário de quem? De Deus, da sua criação. Porque quando Adão e Eva, que foram os primeiros habitantes da terra, quando eles foram criados, não é? O pecado, ele já existia no universo, o pecado, ele já tinha sido originalizado, não é? Lá no céu, quando Lúcifer ali, ele se rebela. E todo o pecado aqui, ele tem origem no maligno, não é? E quais os significados desse pecado, não é? Rebelião contra Deus, não é? Delito contra Deus, iniquidade ou desordem, desobediência, incredulidade, transgressão, queda, impiedade, dívida, não é? Injustiça, tudo isso se originou ali no maligno, quando Lúcifer, ele se rebela ali contra Deus. E houve aí algumas consequências, não é? Quando o pecado agora ele passou a habitar no homem devido ali a falta, não é? Podemos dizer, de vigilância ali entre os primeiros casais ali, não é? E trouxe agora uma natureza. E que natureza é essa, irmão Jonas? A natureza do pecado, quanto à sua natureza, o pecado, ele pode ser cometido de 3 maneiras. E que 3 maneiras são essas? Por pensamentos, por palavras e por ações, não é? O homem, ele deve manter aqui a sua mente ocupada com coisas edificantes, não é? Com coisas divinas que edificam a sua vida, para não pecar por pensamentos. Atos, no capítulo de número 8, Atos 8:22, a palavra de Deus, ela vai dizer a seguinte expressão. Atos 8:22 diz assim a palavra do Senhor: arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Então, se trata aqui de coração-mente, quando o homem, já diz o ditado aí, que mente vazia é oficina do diabo, né? Ou mente desocupada é oficina do diabo. Então, devemos estar com a mente ocupada com as coisas de Deus, não é? Quando vier aqui a sua mente algum pensamento vicioso, algum pensamento pecaminoso, procure imediatamente mudar este quadro, como, irmão Jonas, pensando nas coisas de Deus, cantando o hino, não é? Lembrando ali de um versículo que você já leu ali, tentando, se esforçando ali, não é? Porque o mais importante aqui é afastá-lo de você, porque nós não podemos impedir que um passarinho ele sobrevoe sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que esse
faça ninho, não é? Então, pecados, esses três aqui, as três naturezas do pecado aqui, ela pode ser cometida aqui, não é? Por pensamentos, por palavras e por obras. Falamos aqui a respeito de pensamentos e agora gostaria de estar falando por palavras, não é? Outra maneira aqui que o pecado ele pode aqui, não é, ser cometido através de palavras. Devemos aqui frear a nossa língua, né, diante de certas situações para evitar o pecado. Cuidemos para não julgar ninguém, como está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 1, eu gostaria de ler. Mateus capítulo 7, melhor dizendo, o versículo 1 e o versículo 2, não é? Estamos vendo aqui que podemos pecar também, ou melhor dizendo, que o pecado ele pode vir através de palavras também. Mateus 7, 1 e 2 diz assim: não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgades, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, o julgamento precipitado aqui, não é? Ele torna-se pecado, porque é um pecado contra o nosso próximo. E a Bíblia, ela nos orienta aqui a não julgar, não é verdade? Não usar aqui termos desagradáveis e pejorativos, como está escrito lá em Efésios capítulo 4 e o versículo 29, não é? Não caluniar e nem semear contenda entre os irmãos, não é? Não falar da vida alheia e assim vai. E a Bíblia ela tem muitos respaldos aqui a respeito aqui do pecar por palavras e também, não é? Por ações. E que ações são essas, Jonas? Toda ação está escrito aqui, não é? Toda ação, ela exige aqui uma reação, não é? E se as nossas atitudes diante de Deus forem boas, nós seremos aqui por eles recompensados, não é? Mas, porém, se forem mais, não é? Provavelmente seremos aqui chamados à devida recompensa pelo mal efetuado, ou seja, pelo mal que fizemos, né? Toda ação contrária à vontade de Deus, ela é pecado, e sendo consumado aqui, ela gera a morte, como está escrito lá em Tiago, capítulo 1, e o versículo 5, quando diz que o pecado, não é? Após consumado, ele gera a morte. E nesse texto aqui, o apóstolo Tiago, ele fala aqui em concupiscência, que é o desejo carnal desordenado, não é? Quando aqui não cumprimos o nosso dever, nós nos omitimos aqui, pecamos por omissão, não é? Pecar este pecado de omissão aqui, porque Deus ele não se agrada, não é? Quando nós aqui desobedecemos, e nós sabemos que o pecado, não é? Ele nos afasta de Deus, e quando assim o fazemos, estamos nos omitindo aqui, não é? Em fazer o certo e fazemos o errado. Lucas 12, o versículo de número 47, Lucas 12, 47, a palavra de Deus, ela vai nos dizer a seguinte expressão. Lucas 12 e 47 diz assim, a palavra do Senhor, diz: e o servo que soube, melhor dizendo, e o servo que soube a vontade de seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Eu logo entendo aqui de que aquele que desobedece, não é, a Deus, desobedece aqui as suas ordenanças aqui, não é verdade, será punido. Por quê? Porque o pecado ele nos traz consequências, não é? O pecado é rebelião contra Deus, e o pecado ele traz o mal sobre si, torna-se culpado aos olhos de Deus, não é? Duas coisas surgem aqui como consequência, não é? Aqui na terra os sofrimentos vêm por causa da desobediência, e no futuro, se nós não nos arrependemos aqui, virá sobre nós o juízo de Deus, que é o castigo eterno. Essas são as consequências do pecado. E o pecado ele faz o homem ficar debaixo, não é, da ira de Deus, porque
Quando a graça ela nos alcança aqui, o favor de Deus, não é? Estamos aqui debaixo da potente mão de Deus, das suas misericórdias aqui. E quando pecamos contra Deus, pecamos contra Deus, quando desobedecemos as ordenanças de Deus aqui, estaremos agora debaixo da ira de Deus, não é verdade? O pecado ele trouxe para todos os homens a enfermidade, a tristeza, o sofrimento e a morte. E este pecado aqui só é curável com um remédio. E que remédio é esse? É o sangue de Jesus Cristo, né? 1 João, no capítulo 1, e o versículo 7, vai dizer assim a palavra de Deus: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Somente o sangue de Jesus Cristo, não é? É quem pode nos purificar. Somente o sangue de Jesus Cristo pode aqui, não é? Nos limpar de toda imundícia que o pecado traz. E como vencer, não é? Este pecado, como vencer aqui a desobediência, não está mais aqui errando o alvo, não é verdade? Como vencer? Sujeitando-se a Deus e resistindo ao diabo. Tiago, no capítulo 4, ele vai nos dizer esta afirmativa. Tiago 4, e o versículo de número 7, não é? Hebreus, Tiago, se eu achar aqui, eu leio, não é? Tiago 4 e 7, achei. Glória a Deus para todos sempre. Tiago 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vigiando também, não é? É uma maneira de vencer aqui o pecado, é a vigilância, porque Evangelho de Jesus Cristo, escrito aqui por Mateus, no capítulo de número 26, e o versículo 41, Mateus 26 e 41, diz assim a palavra de Deus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca, né? A natureza humana, a natureza adâmica que ainda habita em nós, ainda está sujeita aqui a esses erros aqui. Mas nós podemos vencer vigiando aqui, né? Quando ele diz vigiai e orai, né? Orando a Deus, Mateus 7 e o versículo 12 e o 13, melhor dizendo aqui, Mateus 6, não é? O 12 e o 13 diz assim a palavra de Deus: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para todo sempre. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Não é? Na oração dominical aqui, Jesus, quando ele estava ali dando continuidade ao sermão da montanha aqui, não é? Jesus, ele começou agora aqui a falar a respeito da oração, não é? Lendo e guardando a palavra de Deus, usando aqui o poderoso nome de Jesus também, não é? Quando vem aquela tentação ali de pecarmos, podemos repreender essa vontade, não é, pecaminosa aqui que a nossa carne ela nos sujeita e quer, não é? Porque o corpo, o espírito ele está pronto, mas a carne ela é fraca. Não é verdade? Usando as armas espirituais também é uma maneira de vencer o pecado, não é? Efésios capítulo de número 6 e o versículo de número 13. Efésios 6 e 13 diz assim a palavra do Senhor. Diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firme. Então, Deus ele nos deu armaduras, não é? A sua própria armadura, para que nós possamos usar aqui essas armas espirituais, expulsando também aqui todo o pensamento que queira aqui levar-nos aqui a nos levantar
contra Deus, não é? Mantendo comunhão constante com a igreja, com nossos irmãos em Cristo e vencendo pelo sangue de Jesus. E para finalizar aqui, eu gostaria de estar lendo o Apocalipse, capítulo de número 12 e o versículo 11, quando diz assim a palavra de Deus: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então, eu e você, nós podemos vencer, não é? O pecado, nós podemos vencer aqui pelo sangue de Jesus com a armadura de Deus, não é? Então, que o Senhor, Ele te abençoe a cada dia e te ajude a estar vencendo aí toda a tentação, tudo aquilo que a natureza adâmica, a natureza pecaminosa aí, queira te subjugar aí, não é? Fazendo você errar aí diante de Deus, não é? Que Deus Ele te ajude, que Deus Ele te abençoe e creia que através da palavra de Deus, do sangue de Cristo, com as armaduras de Deus, nós podemos vencer o pecado e ser mais do que vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Fiquem na paz.